Olá, meninos. Vamos retomar o estudo de funções da linguagem, tá? Nesse vídeo, nós vamos trabalhar duas funções da linguagem. Eu dividi as 6 funções, conforme vocês viram na aula anterior, no vídeo anterior, eu dividi as 6 funções, tá? Em 2 aulas, para não ficasse muito pesado para vocês ficarem assistindo vídeos longos. Então aqui, nesse vídeo, nós vamos estudar 2 funções da linguagem. Antes de entrarmos nesse estudo de função de linguagem, eu preciso falar uma coisa com vocês. Olha, embora seja possível, na maioria das vezes, identificarmos a função predominante, podemos perceber as 6 funções da linguagem, podemos perceber que as 6 funções da linguagem podem perpassar, ultrapassar, ir além dos textos, uma vez que todos os elementos estão presentes na comunicação. O que eu quero dizer para vocês? Aqui nesse gráfico, gente, que eu estou retomando com vocês o gráfico de funções da linguagem. E cada função da linguagem está envolvida com um dos elementos da comunicação. Quando nós estudamos os elementos da comunicação, nós vimos então que nós temos 6 elementos da comunicação. E aqui nós temos 6 funções da linguagem. Como eu disse anteriormente, não é aleatório. Isso não é aleatório. Nós temos 6 funções da linguagem, porque em cada função da linguagem, um elemento de comunicação sobressai aos demais. Ou seja, tem função da linguagem que pode apresentar todos os elementos e tem função que vai apresentar parte dos elementos. E aí você tem que descobrir qual que predomina. Qual que predomina. Daí, meninos, a importância da interpretação de texto, tá? Você saber interpretar o texto é fundamental para você. Não é só você conhecer o processo de comunicação, tá? Não é só você conhecer os elementos de comunicação, mas você interpretar o texto. É fundamental você interpretar o texto, conhecer os elementos de comunicação e para poder saber qual função de linguagem sobressai no texto. Vamos começar pela função referencial ou denotativa. Meninos, eu disse para vocês, quando a gente estava estudando os elementos de comunicação, que era para vocês ficarem bastante espertos, que cada elemento de comunicação, ele não recebe só uma denominação, pode receber outras denominações. Por exemplo, o emissor, né? A gente pode chamar o emissor de remetente, né? Ele recebe outros nomes. Então, que é importante você conhecer todas as denominações que cada elemento recebe. E assim, o que eu acho assim, muito interessante, que eu observo na língua portuguesa, e eu gosto dessa diversificação da língua portuguesa, porque é isso que nos faz pensar bastante. E o processo de pensar, de refletir, isso faz com que a gente se desenvolva mais, né? Cresça mais intelectualmente. Então, é bom quando você pensa. Por exemplo, eu tenho aqui a primeira função, que é a função referencial ou denotativa. Gente, eu posso falar só a função denotativa, eu posso falar só a função referencial. Isso aí vai depender da banca que elaborar a prova, da pessoa que está elaborando a prova que eu vou fazer, qual denominação que ela vai dar
qual das denominações que ela vai usar. Quem elabora, por exemplo, uma prova do Enem, ela pode usar função referencial ou função denotativa. A função referencial ou denotativa, ela tem uma coisa assim que é muito legal, que quando a gente fala em função referencial ou denotativa, a função referencial, ela já enfatiza o referente, ou seja, o assunto, o contexto, tá? E quando eu falo de denotativa, aí eu estou falando de quê? De algo real, de algo que é verdade, algo que está ali dentro do dicionário, tá? Algo que está ali nos textos didáticos, nos folhetos, nos manuais, tá? Textos enciclopédicos, no dicionário, tá? Então, a função referencial ou denotativa é a função da informação. A função referencial ou denotativa, meninos, ela é a função da informação, porque ela vai nos informar algo. Presente em textos como artigos científicos, textos didáticos, folhetos, manuais e textos enciclopédicos. Enfatiza o referente, enfatiza qual elemento de comunicação? O referente, ou seja, o assunto, o contexto em que aquele determinado texto está inserido. Em sua estrutura vai predominar o discurso na ordem direta e o foco na terceira pessoa, com a utilização da objetividade. Tá? Então, a função referencial ou denotativa, ela não vai aparecer na primeira pessoa. Se o texto está falando da emoção, do sentimento, ele vai falar da emoção, do sentimento do emissor, aí vai ficar um texto subjetivo. Subjetivo por quê? Porque está falando da emoção do emissor, do sentimento do emissor. E se está falando da emoção, do sentimento do emissor, logo não é função referencial ou denotativa. Porque quando fala do sentimento, da emoção do emissor, aí tem que ser na primeira pessoa, tá? Na primeira pessoa. E a função referencial, o foco dela é na terceira pessoa. Portanto, é um texto bem objetivo, tá? Tem a utilização da objetividade. E quando nós colocamos em primeira pessoa encontramos um texto em primeira pessoa, aí é subjetivo, porque fala da emoção do emissor, tá? Olha um exemplo aqui. Eu vou passar para vocês um exemplo de função referencial ou denotativa que vocês vão entender bem o que eu estou falando. Um gênero textual bastante representativo da função referencial ou denotativa é a notícia. A notícia de jornal, nela prevalece uma notícia, não só do jornal, né? Às vezes até no processo meio de comunicação, nela prevalece a função referencial ou denotativa, cuja intenção é de informar os leitores sobre fatos relevantes e recentes e que na maioria das vezes constrói-se desprovida de opiniões. Não tem uma opinião, tá? Não dá a opinião do emissor. A função referencial ou denotativa, nela você não encontra a opinião do emissor. Porque se você encontrasse a opinião do emissor, aí deixaria de ser na terceira pessoa,
e passaria a ser na primeira pessoa, deixaria de ser objetivo e passaria a ser subjetivo. Então, constrói-se desprovida de opiniões ou sequências linguísticas que pretendam levar ao convencimento, a te convencer de algo, tá? Então, ela é centrada na terceira pessoa, Então, é uma notícia. Por exemplo, eu tenho aqui exemplo de uma função referencial ou denotativa. E eu quis pegar esse texto aqui, gente, isso aqui é notícia de ontem, quando eu estava gravando, preparando essas aulas. Eu quis pegar esse texto aqui, olha, para mostrar para vocês a questão do meio ambiente. Vocês lembram que eu falei para vocês ficarem bastante atentos à questão do meio ambiente, das queimadas, da pandemia, que de agora em diante vocês têm que ficar atentos a todas as notícias, trazer para vocês o máximo de conhecimento possível, porque vocês farão o Enem no próximo ano, mesmo que como treineiros, mas vocês farão, e é fundamental que vocês façam uma prova bem feita, uma prova boa, que obtenham uma pontuação legal, para quando vocês chegarem na terceira série, que for decisiva, vocês estão seguros, tá? Como treineiros, vocês vão ver onde vocês estão com mais dificuldade. E aí vamos trabalhar essa dificuldade para que na terceira série vocês tenham sanado as dificuldades, tá? Por isso que eu peguei esse texto aqui. Então, vejam bem, eu achei muito interessante esse texto, né? Que é um exemplo de função referencial ou denotativa. É uma notícia. Olha, chuva preta e dia escuro. As dificuldades que as queimadas no Pantanal e na Amazônia podem levar a outras regiões, tá? Então vamos lá. Olha a notícia. As consequências dos incêndios que afetam os biomas brasileiros podem ser notadas em diversas cidades do país. As queimadas intensas na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado atingem, além das regiões mais próximas, estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então, os estados que estão próximos ao Pantanal, à Amazônia, tá? Onde as queimadas estão intensas, e aqui no Centro-Oeste também, né? Vocês estão vendo nos jornais que aqui no Centro-Oeste também tem muitas queimadas aqui no Centro-Oeste. Então, os estados vizinhos, próximos dos estados, os estados que estão próximos aos estados nos quais tem focos de fogo, né, de queimadas, eles estão sendo prejudicados. A fumaça e as partículas liberadas, retomando a notícia, né, no segundo parágrafo, a fumaça e as partículas liberadas pelos incêndios são levadas pelo vento a outras regiões. Como consequência, segundo especialistas, o céu desses locais pode adquirir cores incomuns e há riscos de chuva com coloração preta. Entenderam, meninos, essa notícia? Vocês viram? Aqui tem a opinião da primeira pessoa, do emissor? Não tem a opinião dele. Ele está informando, é uma informação, tá? É uma informação. A fumaça e as partículas liberadas pelos incêndios são levadas pelo vento a outras regiões. Como consequência, segundo especialistas, o céu desses locais pode adquirir cores incomuns e há riscos de chuva com coloração preta. Então, aqui
o emissor está dando duas notícias, né? Que está havendo muitas queimadas, né? Focos de incêndios no Pantanal, na Amazônia, e aqui não abordou o Centro-Oeste, mas nós sabemos que aqui no Centro-Oeste, né, também estão acontecendo muitas queimadas, muitos focos de incêndio, né? E aí ele diz, a fumaça e as partículas liberadas pelos incêndios são levadas pelo vento a outras regiões. Ele está te informando. Como consequência, segundo especialistas, veja bem, ele continua te informando, o céu desses locais pode adquirir cores incomuns e há riscos de chuva com coloração preta. Aí eu quis enfatizar esse trecho, esse fragmento, porque vocês vão falar, ah, não, professora, como? Como? Quando ele fala assim, o céu desses locais pode adquirir cores incomuns e há riscos de chuva com coloração preta, ele está dando a opinião dele. Não, ele está mostrando a opinião dos especialistas. Anteriormente ele disse aqui, através de uma figura de linguagem aqui utilizada, que nós veremos nas próximas aulas, segundo especialistas. Segundo especialistas, o céu desses locais pode adquirir cores incomuns e há riscos de chuva com coloração preta. Viu? Ok? Meninos, qualquer dúvida nessa função, tá? Então, essa função, a função referencial ou denotativa. Quem elabora a prova de vocês de vestibular, de Enem, do SAEGO, né, do IDEB, pode colocar lá, olha, tanto função referencial ou função denotativa. Então, ela é centrada no referente. O objetivo dela é informar você. Ela jamais vem na primeira pessoa do singular. Ela sempre está na terceira pessoa. Por isso que você tem que olhar o que predomina, tá? O que está predominando. Porque aqui nós estamos utilizando a língua portuguesa, né? E quando utiliza a língua portuguesa, a gente nota então também uma característica do código, mas não é o código que prevalece aqui, porque nós temos uma função de linguagem onde predomina o código, mas não é o código que aparece aqui, que prevalece aqui. O que prevalece aqui é a função referencial ou denotativa, ok? Vamos agora para a segunda função de linguagem. Ah, essa função de linguagem ela é muito boa também. Eu gosto de função de linguagem e eu quero que vocês gostem também. Função emotiva ou expressiva. Olha, gente, função emotiva ou expressiva. Nós temos duas denominações. Então, quem elabora a prova pode colocar função emotiva ou função expressiva, ou pode usar os dois, tá? Isso aí depende de quem está elaborando a prova, o que quer fazer, qual que é a intenção, tá? Então, quando a gente fala função emotiva, emotiva já vem de emoção, expressiva já vem de expressar. Então, quem que vai, a emoção de quem? Expressar quem que vai expressar? Bom, se é uma função emotiva ou expressiva, quem está transmitindo a mensagem é que vai expressar a sua emoção, tá? Vai expressar a sua emoção, portanto é uma função, a função emotiva, que vem de, emotiva vem de emoção, ou expressiva, nela vai prevalecer, né, a emoção, a expressão do emissor. Ela vai prevalecer a função do emissor, portanto tem um caráter subjetivo e está estruturada na primeira pessoa. Então, diferentemente da função referencial ou denotativa, que preza pela objetividade, a função emotiva ou expressiva
ela já preza pelo caráter subjetivo, ou seja, a linguagem cumprindo a função de emitir opiniões, emoções, desejos, sentimentos, expressões individuais. E é estruturada com sequências na primeira pessoa do discurso. Tem como representantes os artigos de opinião, os diários, cartas pessoais e poemas líricos, por exemplo. Assim, o ponto de vista o ponto de vista perdão, cortaram a minha atenção aqui. Então, ela é estruturada com sequência na primeira pessoa do discurso, tem como representantes os artigos de opinião, diários, cartas pessoais e poemas líricos, por exemplo. Assim, o ponto de vista de quem fala, escreve, ou seja, do emissor, é essencial no trabalho com a linguagem, tá? Um exemplo, quando eu falo assim, ó, função emotiva ou expressiva é caráter subjetivo, ou seja, linguagem cumprindo a função de emitir opiniões, emoções, desejos, sentimentos, expressões individuais. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Olha aqui, exemplo de função emotiva ou expressiva. Nós temos aqui um poema. E aí a gente tem que olhar o que vai prevalecer. Mais na frente nós vamos ver que nós vamos ter a função poética. Nós já vimos lá atrás, no gráfico, aliás, nós já vimos lá atrás que nós temos a função poética. E aqui nós temos aqui um poema de Carlos Drummond de Andrade. Então vejamos, mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, consideram a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Ah, lindo, né? Carlos Drummond de Andrade, um poeta mineiro. Né? Olha que poesia linda. Aqui ele mostra a emoção dele. Nesse poema ele mostra a emoção dele. Aqui prevalece a emoção dele. Você vê que está em primeira pessoa quando eu falo não serei, o verbo ser está conjugado na primeira pessoa do singular. Então é um texto subjetivo. Tem característica da função poética? Sim, tem a característica porque tem, né, traços de poesia, né, traços de poema. Mas o que prevalece aqui é a emoção do emissor. E aí eu tenho um outro exemplo de função emotiva ou expressiva que não é um poema, tá? Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligência médicas. O que aconteceu com a brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica.
não é verdade. Olha aqui, ele emitindo a opinião dele, ó, o emissor emitindo a opinião dele. Aqui ele, olha, não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo de vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente, porque sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferecem analgesia, na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. Aqui ele já emite a opinião dele. Daí nós temos, né, a função emotiva ou expressiva, ok? No próximo vídeo, veremos o restante das 4 funções que faltam, né? Então, nós vimos hoje a função referencial ou denotativa, né? Que é centrada no referente, que é um dos elementos da comunicação, e vimos agora a função emotiva ou expressiva, né? Que já é uma função centrada no emissor, que tem um caráter subjetivo. Portanto, ela emite a opinião do emissor, ok? Até o próximo vídeo, meninos.